Agora, sobre o jogo, né, foi mais uma atuação, assim, ruim, na minha visão, né? Eu já tô aqui há bons jogos, tá? Antes da maré virar. Porque, assim, eu super entendo, de verdade, né? O torcedor que ele fala assim, o grande problema do São Paulo é a direção. Eu concordo em gênero, número e grau. Porém, a gente tem que analisar também o que a gente está vendo dentro de campo, né? Faz parte do nosso trabalho. E se fosse pela mesma lógica, a gente não deveria também analisar o futebol nem de Corinthians nem de Santos. Porque, para mim, a zona que a gente vê hoje dentro do departamento de futebol de São Paulo, ela é uma zona tão grande quanto tem, se não maior, no Corinthians e no próprio Santos, tá bom? Então, assim, faz parte do nosso trabalho também analisar o que a gente vê dentro de campo. Aí a gente pode falar assim, vai querer apontar culpados, não vai querer apontar culpados? Eu acho que assim, nem precisamos apontar os culpados, mas a gente pode fazer uma análise do que a gente está vendo. E o São Paulo, na minha visão, já há um bom tempo, ele vem dando mostras de que aquelas boas atuações do início da era Crespo, dessa segunda passagem do Crespo, essas atuações ficaram no passado. Então, quando você pega os últimos 4 jogos sem marcar um golzinho, e aí você escuta assim, não, mas também tá dando um azar lascado. Tem uma chance aqui, tem uma chance ali, tem uma chance... aumentar teu escopo? Os últimos 6 jogos, desde o jogo contra o Cruzeiro, 5 derrotas, 1 gol feito e 6 sofridos. Então, dos últimos 6 jogos, são 5 derrotas, sendo apenas 1 gol marcado. Então, realmente, eu fiz essa pergunta ontem pro Marcão, ele entende que não dá pra culpar o Crespo, porque por conta dos desfalques, por conta das vendas, mas eu acho, antes também, eu vou na linha do Ranieri, tem que ser culpado sim, porque a queda de desempenho é visível. São 6 jogos com 5 derrotas. Como é que você não vai criticar o treinador? Alguma coisa tá errada também. E aí eu vou mais longe. Então vamos fazer o seguinte, Marcelo Lima, só pra ver, assim, a minha tese. Eu não quero jogar a culpa toda no Crespo, mas o meu ponto é o seguinte. O elenco do São Paulo, os jogadores que estavam em campo ontem, dentro dos desfalques, esse elenco, esse time é pior que o Ceará? Na visão de vocês? Não é. Jogador por jogador é pior que o Ceará? Claro que não. É pior que a LDU, Sgrides? Também não. Perdeu os 2 jogos. É pior que o Santos? Não. Que também tá Também cheio não. de desfalques? Então você vai voltando aqui e você vê esses últimos confrontos, você vê que assim, o São Paulo, ele é melhor, mesmo com os desfalques, ele tem jogadores melhores que os adversários. Então, o meu ponto lá de trás, que muita gente, inclusive me xingando, falando, você não tem nada a ver com o Crespo. Eu acho que assim, o Crespo também tem a responsabilidade dele, uma parcela pequena, é verdade. Dentro dessa zona, ele perdeu jogadores também. Mas é o mesmo Crespo que quando tá muito bem, muito legal, o time tá ganhando, na hora que muda aos 20 do segundo tempo, coloca o Tapia. Entendeu? E aí o Luca, por exemplo, que é um jogador da base, ele é esquecido, fica lá no final. E aí, assim como fazia o Zubeldia, o Crespo, ele vai lá e coloca os moleques da base só na pior. Agora. Só na pior. Quando tá perdendo por 2-0, 1-0, fala, vai lá, entra e muda o panorama do jogo. Quando tá beleza, 2-0 a favor, vou pôr o Tapia, vou pôr o Rigoni, vou pôr não sei quem, entendeu? Não, mas agora tá perdendo 2-0, vou pôr o moleque. Vai lá, resolve. Pra se proteger. Porque sabe que depois o torcedor vai falar assim, pô, mas e aí? E a molecada? Você vai pôr o Tapia? Você vai pôr o Rigoni? Põe outra, esses 2 aí não dá. Então ele já vai lá, se protege, não, tô perdendo, então vou pôr aqui hoje o Luca. Vai lá, Luca. Tô pondo quem vocês querem. Tô pondo quem vocês querem. Então, assim, não é um comportamento apenas do Crespo, tá bom? O Zubeldia, ele também colocava a molecada só quando precisava. Só quando a água tava batendo na bunda. Então é isso, eu acho que pro Crespo, e não acho que, assim, é terra arrasada, o momento é bem ruim. Mas o Crespo, ele tem totais condições de reverter isso. E o São Paulo, se ele for minimamente inteligente, já pensa um planejamento para a próxima temporada. Com o Crespo, com os jogadores que melhor desempenharem na temporada e com reforços também para o próximo ano. Agora, que o Crespo precisa se mexer um pouco mais, não tem centroavante, busca um sistema, busca uma forma de jogar que não utiliza centroavante. Eu vou dar um exemplo, que assim, eu pego alguns exemplos e a galera já vai lá e já xinga também porque não consegue entender. Já explica só antes, o exemplo. Né? Então eu vou, por exemplo, eu vou pegar o Corinthians, campeão da Libertadores, quando não tinha um centroavante. Jogou num 4-2-4-0, 4-2-4-0. Justamente porque você não tinha essa referência e faz muita falta. Foi uma forma que o Tite, naquele momento, encontrou de suprir a ausência de um centroavante. Vou pegar um exemplo mais recente, não estou comparando o São Paulo com o PSG, tá, pessoal? Já vai vir um engraçadinho aqui no chat.
Quando o PSG estava jogando com uma referência, não estava funcionando. O que o Luiz Henrique fez? Colocou o Dembélé, que é um ponta, para ser um falso 9, mudou completamente a forma de jogar do PSG. Com certeza. E o PSG foi campeão da Champions contra grandes adversários. A gente também entende que se o PSG é melhor que o São Paulo, os adversários do PSG na Liga dos Campeões são melhores que os adversários do São Paulo também. Então o meu ponto é, o Crespo, talvez, ele tenha que agora parar, esquece um pouquinho esse sistema com 3 zagueiros, parece que já está manjado, ele gosta de trabalhar do campo de defesa, mas isso dá uma certa lentidão. Os times, aparentemente, já sabem um antídoto para isso. Então o Crespo agora tem que parar e tem que recalcular a rota e pensar em outras alternativas dentro dos desfalques que ele tem. Eu acho que mais irrita o torcedor do São Paulo é a falta de repertório. Você citou aí no seu comentário a falta de repertório. Porque quando você tinha os 3 jogadores móveis no meio-campo, você tinha a transição desses atletas. Mas aí, quando você perde o Marcos Antônio, você coloca no Rodriguinho ou algum outro jogador sozinho para armar a jogada e a bola não chega para Ferreirinha, para Luciano. Então o Rani fez a comparação com o time do Corinthians, mas aquele time do Corinthians tinha uma superioridade numérica no meio-campo. Você tinha um Alex para criar, você tinha um Danilo para criar, você tinha até um Jorge Henrique que dava um passo atrás, que também ajudava na criação. Hoje, quem cria no São Paulo? Hoje só tem o Rodriguinho. E olhe lá ainda quando ele tá empolgado. Tá num dia bom, né? Então, essa questão dos 3 zagueiros, quando você atua muito em uma forma de jogar, um jeito só de jogar, fica visível pro adversário. Em 5 rodadas vai ficar fácil para você marcar, você vai inibir. Ontem o Marcelo lembrou uma coisa que o Corinthians fez com o Flamengo no primeiro tempo. Foi lá e viu como jogou diante do Estudiantes e tentou fazer a mesma forma. Então o São Paulo ficou simples de ser marcado. Então essa é a conta que tem que chegar no Crespo. A falta de repertório durante o jogo. No segundo tempo ele tentou tirar os 3 zagueiros, colocou ali um 4-3-3, mas não adianta nada. Você tem que fazer isso e ter outras formas de jogar também durante o jogo. E ele faz essa mudança, ele abandona os 3 zagueiros e aí parece até que o Arboleda, no gol do Ceará fica meio que... É claro que o Arboleda acho que estava jogando ainda com 3 zagueiros, porque ele sai na captura de uma forma e ele abandona ali a faixa de defesa que ele teria que ficar. Ele abre o espaço pensando, não, estamos com 3 zagueiros, algum outro zagueiro está ocupando o meu lugar. Não precisa ser zagueiro, você pode fazer a cobertura com o volante. Aí é questão de se combinar taticamente o negócio que não foi feito, né? Exatamente, esse é o ponto. Treinou essa mudança ou fez a mudança porque estava precisando? Então é isso que a gente não sabe, né? E o que irritou também o torcedor é a falta, é lembrar que não tem a opção de colocar um Lucas Ferreira a mais, de colocar um Henrique Carmo, de colocar um Matheus Alves. Não. Então o São Paulo tinha jogadores à disposição no elenco, jovens promessas que iam, nesse momento, ser muito importante, mas não tem mais. A diretoria se desfez desses jogadores, vendeu a preço de banana. Então, o que tinha no banco o São Paulo ontem? O Luca, que é um moleque novo, e aí o São Paulino já entendeu que ele não tem culpa alguma, que não dá para queimar o menino, e o Lucas Moura, que não tá 50%, mas mesmo assim entrou e foi o que mais mostrou empenho ali dentro de campo, tentando fazer alguma coisa ou outra. Mas São Paulo não tem opções. E aí você tem Tapia, Rigoni, Isso é que irrita o torcedor, porque vendeu a preço de banana uma safra inteira e repôs com Tapia, com Rigoni, que são jogadores limitadíssimos tecnicamente e que com certeza têm salários muito maiores do que os meninos que foram vendidos. E na hora que precisa deles, não dá pra contar com esses caras, porque nem entraram. Nem entraram. Quem entrou? Lucas Moura, que tá a 50%. Luca, que é jovem também. Então, o São Paulino tá irritado também com isso. Por isso, também os protestos contra a diretoria.